Hoje temos uma entrevista muito especial. Temos o prazer de receber aqui o senador Álvaro Dias, senador pelo Paraná. Senador, seja muito bem-vindo aqui a Belo Horizonte, a Lagoa Santa, e nos dá a honra dessa entrevista. Uma alegria estar aqui de volta, né, a Minas Gerais e especialmente Lagoa Santa, olha aí, ó, que lugar lindo, maravilha, né? Não há melhor lugar para uma entrevista do que essa, né? Principalmente porque hoje no Brasil se discute muito preservação ambiental. Exato. Né? E aqui nós olhamos para a real preservação ambiental, tão importante, necessária, fundamental mesmo, né? E tem que ser encarada como uma espécie de lição de amor à vida permanentemente. Senador, eu gostaria de começar a nossa conversa com relação ao partido, né, que o senhor representa. O senhor já foi governador do estado, já foi deputado por outros partidos, ou pelo menos por um partido, né? E o senhor está no Podemos. Eu tive a notícia do Podemos há alguns anos, começando na Espanha. O Podemos brasileiro tem a ver com o Podemos espanhol? Como é que foi a sua inserção no partido? Não. O verbo tem a ver, mas o partido não. Uhum. Aliás, a inspiração não é da Espanha, né, do Podemos. Yes, we can é do Barack Obama nos Estados Unidos, né? Mas houve essa coincidência de partido, movimento, que ganhou grande repercussão na Europa, né? Então, o da Espanha foi dos primeiros. Mas ele tem um viés ideológico mais à esquerda. E nós não compactuamos com as práticas da extrema esquerda. Como não compactuamos também com as práticas da extrema direita. Nós entendemos que é para frente que se caminha. E por isso, essa dicotomia que há no Brasil, esse confronto entre extrema direita e extrema esquerda, não contribui, não constrói, não desenvolve. Ao contrário, é um atraso e nós temos que superar esse atraso. O Podemos tem esse objetivo. O Brasil é um país multifacetado, não é? É plural, e não é um país para leitores de apenas 2 livros. Não, nós não somos um país de apenas 2 notas. Nós temos um pensamento político amplo, diversificado, e nós temos que respeitar as ideias, as contradições do pensamento político nacional, e nós temos que recolher o que é bom de um lado, o que é bom do outro, somar e caminhar adiante. Esse é o objetivo do Podemos. Eu queria saber, senador, comparando o seu tempo como líder do executivo e agora como parlamentar, o que é mais difícil? Olha, é mais gratificante o executivo, porque no linguajar bem popular, né, você mata a cobra e mostra o pau. E no legislativo isso é impossível, porque você tem uma batalha permanente, você luta por causas, você tenta superar dificuldades, resolver problemas por intermédio da legislação. Isso depende de uma série de fatores. Primeiramente, o conjunto do parlamento. Você aprovar um projeto é algo demorado. Eu vou dar um exemplo aqui, o fim do foro privilegiado. É um projeto de minha autoria que eu apresentei em 2013, foi aprovado no Senado há 1 ano e meio, por unanimidade, está parado na Câmara. E nós estamos lutando para que ele seja colocado na ordem do dia, para que ele possa ser aprovado. Então, e mesmo que você consiga aprovar um projeto como esse, não há o reconhecimento. A própria imprensa aprendeu a divulgar o escândalo, mas não divulgar o feito, não é? Uhum. Então, eu me lembro bem, quando esse projeto foi aprovado no Senado, houve a divulgação da sua aprovação, mas não houve a divulgação de quem era o autor do projeto. Então, esse é um drama que nós enfrentamos, né, na atividade pública, e por isso que o Executivo realiza mais, porque é mais objetivo.
você inaugura a obra e mostra. Sim. As pessoas enxergam o que está O acontecendo. feedback é mais imediato, né? Exatamente. No caso do Parlamento Brasileiro atual, qual a sua leitura, senador? Porque a gente tem um presidente da República do PSL, um partido que não tem tradição no país. Nós tivemos governos de esquerda por muitos anos. O Podemos e o senhor, como representante do partido e do seu estado, como encara hoje o Senado? É um Senado favorável ao Executivo, contrário? Olha, a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo é preocupante. Eu posso confessar a vocês que vi o Congresso Nacional no início dessa legislatura com muito boa vontade. Eu percebi que os que chegaram no Congresso estavam dispostos a colaborar. E, infelizmente, eles sofreram um desalento logo no início, porque sentiram a ausência do Executivo, a ausência do Presidente da República como líder, como coordenador político. E isto foi deixando um vácuo que fez com que alguns já desistissem de oferecer uma contribuição espontânea e passaram a negociar. E nós voltamos ao velho esquema do tomar lá da cá. Uhum. Infelizmente, voltamos. Se nós tivéssemos aproveitado o momento inicial de entusiasmo, é claro, todos chegaram, né, porque eu já estava lá, mas os que chegaram motivados pelo calor das urnas, pela legitimidade conferida pelo manifesto que o povo escreveu nas urnas do país. E chegaram dispostos a contribuir para que as mudanças ocorressem. E sentiram dificuldade. A ausência do chefe do Executivo. Nós sentimos que em determinado momento, inclusive, o Executivo passou a tentar transferir a sua responsabilidade ao Legislativo, dizendo, olha, vocês resolvam os problemas aí. E isto foi muito ruim. Então, eu estou dizendo, ainda agora está lá na pauta da sessão do Congresso Nacional, aquilo que se chama lá PLS, né, um projeto de lei e com 3 bilhões de recursos suplementares que seriam destinados a repasse do Executivo via parlamentares, como paga pela votação da reforma da Previdência. Sim. Isso é lamentável. Eu estou dizendo isso porque é real, eu não estou inventando. Isso aqui não é uma ficção. Não é? Eu sei que tem gente que, olha, fecha os olhos, se comporta como avestruz, enfia a cabeça debaixo da areia para não ver o que está acontecendo ao redor. Mas é a realidade do que nós estamos vivendo em Brasília. Então, não há uma liderança do chefe do Executivo e, com isso, Senado e Câmara batem cabeça. A reforma da Previdência, em 10 meses, nós estamos no 10º mês de governo, é a única reforma próxima da aprovação. Está para ser aprovada. Uma reforma mal ajambrada e a única. Reforma tributária, por exemplo, o governo não mandou o seu projeto, há um projeto da Câmara, há um projeto do Senado, as duas casas batem cabeça e não há solução. Mas por que a reforma da Previdência, então, caminhou? Qual foi o pulo do gato? Ela não caminhou, ela rastejou. Rastejou. São 10 meses. Quase 10 meses. Uhum. Eu dizia, no período eleitoral, que o próximo presidente da República deveria colocar todas as principais reformas de uma só vez sobre a mesa do Congresso Nacional e articular para aprovação simultânea das mais importantes. Então, eu dou exemplo, reforma da Previdência Tributária. A reforma da Previdência deveria iniciar pela Câmara e a tributária pelo Senado. Se encontrarem. Faria o cruzamento e chegaria antes à solução final, com a promulgação das reformas. Isso não ocorreu. Reforma tributária estaca zero, porque o governo não mandou projeto, não tem projeto do governo. E é essencial, principalmente a reforma tributária, que é fundamental para a retomada do crescimento econômico, geração de emprego, de salário, de renda, de receita pública. É fundamental que o governo tenha a sua proposta. Ou use uma das propostas para embutir nela aquilo que deseja, a visão do Executivo,
que é quem tem mais condições de encontrar fórmulas para resolver os problemas que nós estamos enfrentando, não é? Para gerar emprego, para fazer a economia crescer. Mas, infelizmente, há esse vácuo e nós estamos tentando resolver esse impasse entre Câmara e Senado no que diz respeito à reforma tributária. E na reforma da Previdência, uma questão interessante, eu vi até um pronunciamento do senhor a respeito do pedágio. Grande parte da população não entende muito essa nomenclatura relativa à reforma da Previdência. O que é o pedágio e por que há uma diferença entre os valores do pedágio? Na verdade, trata-se aí da regra de transição que nós chamamos, não é? E que aqueles que estavam próximos de aposentadoria terão que pagar um pedágio para não prorrogar excessivamente o seu período de trabalho, né? Tem gente que está para se aposentar em 2 anos. Sim. E terá que trabalhar mais 15 anos Absurdo. para chegar a se aposentar. E o que nós discordamos foram dos critérios, né? Porque a discriminação, a injustiça e a afronta à assimetria, né? Enquanto os militares teriam 17% de pedágio, parlamentares 30% e os demais 100%. Não creio que isso seja justo. Então tentamos alterar, esbarramos na tese de que voltaria à Câmara e aí seria o caos. Então por isso tivemos que retirar o nosso destaque. Mas negociamos com o governo que uma proposta de emenda à Constituição autônoma será apresentada para legislar sobre essa matéria, uma nova legislação, tentando melhorar esse texto, né? Então, é o que vai se fazer. Pelo menos foi o compromisso que o governo assumiu. O líder do governo assinará a proposta, nós vamos discutir o texto e depois vamos tentar alterar. Ok, estou conversando com o senador Álvaro Dias. Nós vamos para um breve intervalo, depois eu quero conversar com ele sobre a relação do Senado ou do Congresso com o Judiciário. Já falamos do Executivo, quero saber a relação com o Judiciário. Nós vamos e voltamos já já. Estamos de volta aqui na Rede Super, tendo o privilégio, a honra de receber o senador Álvaro Dias, que está falando, explicando para a gente essa lógica do Senado, já explicou a questão de projetos, de aprovação, de reformas. E eu tenho uma questão, senador, que me incomoda, e há muitos brasileiros, a relação do Senado com o Judiciário. Muito tem se dito, sobretudo com relação ao Supremo, que o Supremo tem legislado. E, segundo o que dizem, legislar é função do Senado e da Câmara, do Legislativo. Como é que está a relação? Porque do lado de fora parece que está tensa. Está tensa? Muito tensa. É uma crise e é inevitável afirmar que há crise mesmo. Não há como acobertar isso, né? Tanto é que há um pedido lá no Senado da CPI lava-toga, né? Há uma tentativa de se instalar uma CPI exatamente em razão dessa insatisfação que há, não do Senado, mas da população brasileira com o Supremo Tribunal Federal, que tem adotado algumas medidas, né, que são contrárias àquilo que deseja o povo do país. Então, nos últimos dias, por exemplo, tivemos várias decisões do Supremo, entre elas aquela que diz respeito a Rodrigo Janot. Sim. Nesse lance do Rodrigo Janot, houve uma invasão de competência do Ministério Público quando o ministro Alexandre de Moraes instaurou procedimentos, determinou busca e apreensão sem ouvir o Ministério Público. Enfim, este é um fato, mas outros são recorrentes, né? Quando, agora ainda nestes dias, sobre a questão do quem fala por último, o delator ou o delatado, não é? O Supremo também alterou jurisprudência, porque há 2 anos ele decidiu de uma forma, agora decide da outra para atender alguns interesses circunstanciais, localizados, para beneficiar algumas das autoridades que foram presas, não é? Na Operação Lava Jato. Seriam cerca de 143
presos, né, na Operação Lava Jato, que poderiam se beneficiar, dependendo agora da complementação dessa decisão, que virá nos próximos dias, quando vai se estabelecer os limites para a aplicação desta jurisprudência. Então, é evidente que há esse mal-estar, não é? Algumas vezes o Supremo legisla em lugar do Legislativo por culpa do Legislativo. Por exemplo, a questão do foro privilegiado, o próprio Supremo já legislou parcialmente. Por quê? Porque houve uma demora da Câmara dos Deputados. Então, nesses casos, nós não podemos reclamar, mas em outros casos, nós devemos reclamar. E por isso há uma tentativa de se instalar uma CPI lava-toga, que não é para investigar o judiciário como poder, mas é para investigar alguns fatos que justificam a investigação. E para, a partir do diagnóstico, você trabalhar uma nova legislação com um novo modelo de composição dos tribunais superiores, definindo a forma de escolha dos ministros e também a duração do mandato. Essa questão da forma de escolha é muito interessante. Parece que nos Estados Unidos a Suprema Corte também é por indicação do Executivo, mas ela passa pelo Legislativo. Como é que é isso, senador? O senhor já está lá, né, já algumas legislaturas no Congresso. Como é a avaliação do indicado pelo Executivo para ser juiz do Supremo? Na verdade, é uma formalidade que se cumpre, mas sem muita consequência. Até hoje nós não vimos rejeição a nenhum dos indicados para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Eu combati duramente à época a indicação do Dias Toffoli. No entanto, fiquei só. É muito difícil e, por isso, a mudança do modelo é essencial, estabelecendo a meritocracia em substituição a interesse político, né? Indicação política. Obviamente, isso leva para o Supremo Tribunal Federal uma certa dose de suspeição. Mesmo quando o ministro julga corretamente, respeita a legislação, pesa sempre a suspeição, porque ele foi indicado politicamente. Então nós precisamos superar isso e a forma é a meritocracia. Vamos imaginar uma eleição dentro do próprio Poder Judiciário, né? A magistratura escolhe. E uma lista, depois o presidente indica, o Senado sabatina e vota. Aí sim nós estaríamos eliminando o protecionismo, o apadrinhamento político, né? Estaríamos valorizando a competência, a qualificação, o talento, né? No caso, a gente está falando da indicação, né, da ocupação do cargo de ministro do Supremo. Mas e a saída? Porque a gente sabe que normalmente sai por tempo, por idade, mas tem se falado muito sobre a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. O senhor participou, como congressista, do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Na época do ex-presidente Collor, o senhor estava no Paraná. Eu era governador. Governador do Paraná. Então o senhor, como governador, viu o que aconteceu em Brasília. Exato. É possível um impeachment hoje de um ministro do Supremo? Possível não é? Agora, a mecânica, o impeachment de ministro do Supremo não passa pela Câmara, então é diferente do impeachment de presidente da República, né? Só o Senado delibera. Aí passa pela mesa do Senado. O pedido de impeachment é protocolado junto à mesa do Senado. Cabe ao presidente determinar a admissibilidade ou não. Aí o presidente submete à mesa do Senado, que delibera a respeito. Se encontrar sustentação jurídica e considerar admissível o pedido de impeachment, então submete ao plenário do Senado. E o que está ocorrendo é que os pedidos de impeachment quase sempre são arquivados. Me parece que temos lá 18 pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e eles não são apreciados. Eu tenho defendido, inclusive, pessoalmente, junto ao presidente do Senado, que esses pedidos sejam resolvidos. O pior lugar é a gaveta, sim, né? Então tem que resolver. Ou arquiva ou coloca para deliberação no plenário do Senado. Senador, o senhor foi candidato no último pleito, né? E nós vivínhamos aí com vários anos de governo de esquerda e me parece que a eleição do nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, não foi por causa do partido, foi por causa do indivíduo, do que ele representava. O senhor vê que após essa eleição, que foi uma quebra de uma sequência,
haverá um retorno um pouco mais para o centro na próxima eleição? Eu teria que discordar um pouco da primeira colocação, de que foi em razão do que ele representava. A população não sabia o que ele representava, não tinha a menor ideia do que ele representava, porque ele foi um deputado do baixo clero, 28 anos no Congresso Nacional, sem nada fazer, sem nada apresentar de positivo, de concreto, sem aparecer construtivamente. Então, fica difícil analisar o que ocorreu nesta campanha eleitoral. Na verdade, havia uma indignação, uma revolta, e a população ofereceu o voto da vingança muito mais do que da construção. O voto da demissão do que da nomeação. Vamos demitir o PT a qualquer preço. E não se cuidou de nomear bem por intermédio do voto. Então, eu sou franco, eu não tenho por que esconder as coisas, eu acho que nós temos que ser francos. O respeito às pessoas exige sinceridade, franqueza. Então, não é certamente a solução para o país o voto da vingança, o voto da revanche, o voto da revolta. Solução para o país é a busca da construção. É isso que nós necessitamos. Temos 10 meses já caminhando para o 10º mês de governo e as reformas não aconteceram. E isso é muito ruim para o Brasil. Nós temos que dar uma virada. Nós estamos lá e veja, o meu partido é independente, mas ele quer ajudar o governo a produzir. Agora, o governo tem que nos ajudar a ajudá-lo, não é? Porque a iniciativa tem que ser do governo. Se o governo não tem iniciativas, nós ficamos de mãos amarradas, porque o nosso sistema é presidencialista. Não é o parlamentarismo, é o presidencialismo de muito poder e nós dependemos das iniciativas do Poder Executivo para que possamos produzir as mudanças necessárias para o Brasil avançar na direção do seu futuro. Mas como o Executivo poderia agir sem usar a velha fórmula do toma lá da cá que o senhor mesmo mencionou? Primeiro, ele desperdiçou já a grande oportunidade, porque ficou nítido, ficou visível no início dessa legislatura que havia uma disposição do Congresso de colaborar, sem barganhar. Aí o presidente foi demonstrando fraqueza, não ocupou o espaço da articulação política, se ausentou, teve preguiça de articular politicamente, e aí aqueles parlamentares já marcados pelo vício do toma lá da cá, do balcão de negócios, voltaram a agir. E nós estamos verificando que o sistema é o mesmo. É sistema de nomeações, é sistema de barganha de verba por voto, não mudou. E isso é muito mal, mas nós desperdiçamos essa oportunidade. Mas eu posso assegurar que isso é possível. Não é impossível, não. É possível, sim. Ocorre que é preciso ter muita disposição para o diálogo, para a articulação política, para a ocupação do espaço, e é preciso ter competência para articular politicamente. Finalmente, não seria uma reforma, mas o pacote anticrime, que ponto que está o pacote anticrime? O que falta para ser aprovado? Amarrado na Câmara, né? Então, é isso. É aquilo que eu tenho dito, né? Falta uma articulação superior. O Executivo joga para lá e o presidente se afasta. Ele tem que articular. Foi eleito para isso. O presidente da República é o principal legislador do país no presidencialismo. Então, ele tem que articular o Congresso Nacional. Tem que estar presente. O ministro Moro tem se esforçado, tem buscado o apoio de parlamentares. Estão desidratando o pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Porque há uma reação forte contra a moralização. Há no Congresso Nacional um percentual bastante significativo de investigados e que querem distância da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Aliás, essa lei do abuso de autoridade, que já está produzindo males, não é? Com ações que estão sendo retiradas, providências que não estão sendo adotadas pelas autoridades em razão da lei do abuso de autoridade,
que veio realmente para limitar a ação da Polícia Federal, do Ministério Público e da Justiça. Então, o pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção é fundamental para melhorar a imagem do Brasil, inclusive no exterior. Mas existem dificuldades no Congresso, por isso a caminhada é lenta e certamente com muitos obstáculos à frente, uma vez que pretendem reduzir o impacto desse pacote. Por exemplo, prisão em segunda instância. Já tiraram lá na Câmara, né? E o Supremo deve decidir agora, e será a quarta deliberação do Supremo. O Supremo já tratou de prisão em segunda instância por 3 vezes. Vai tratar agora pela 4ª vez. É uma pena, porque a prisão em segunda instância, que é resultante de uma jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal desde 98, se não me falha a memória, e depois houve um recuo e novamente um avanço em 2016, e agora estamos prestes a constatar um provável recuo no Supremo Tribunal Federal. É um avanço importante porque dos países vinculados à ONU, são 193 países vinculados à ONU, apenas o Brasil não consagrou na sua legislação a prisão em primeira e segunda instância. Então é um atraso e nós não podemos, de forma nenhuma, compactuar com esse atraso. Então o objetivo desse pacote, um dos objetivos é inclusive essa prisão em segunda instância. Quero agradecer demais, senador. Senador, muito obrigado, viu, por essa entrevista. A você. Sucesso ali. Mais uma vez as escusas aí, porque realmente a aridez de Brasília me deixou um pouco comprometido no ato de falar, né? Não, mas foi excelente. Mas fizemos um esforço aqui para poder responder as suas perguntas aí. Muito obrigado. Eu agradeço também você de casa que assistiu essa entrevista tão rica com o senador Álvaro Dias. E convido você a continuar aqui na Rede Super, sempre inspirando a sua vida. Um grande abraço e até a próxima. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.